Você sabia que o indivíduo mais velho da Bíblia pode ser a chave para compreender a paciência divina e o destino humano? Sejam bem-vindos ao Reflexão Diária. Desvendaremos a história controversa e quase esquecida de Matusalém, que vai além do que você aprendeu na escola dominical. Imagine um mundo onde a longevidade poderia indicar algo mais misterioso e profundo do que simples números no papel. Em apenas alguns minutos, revelaremos aspectos ocultos na vida de Matusalém, que podem transformar completamente sua visão sobre fé e tempo. Fique conosco e descubra a verdade oculta, que pode mudar sua perspectiva sobre vida, morte e propósito eterno. Dentro das vastas histórias da Bíblia, a vida de um homem é frequentemente deixada de lado. Matusalém, o ser humano mais longevo mencionado nas Escrituras. Imagine tudo o que ele teria visto, vivenciado e aprendido durante esses anos. A Bíblia menciona claramente que foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. No entanto, há muitos mistérios em sua vida que muitos ignoram. Matusalém ocupa uma posição única na intrincada árvore genealógica que se desdobra nos primeiros capítulos de Gênesis. Oriundo de uma linhagem marcada por extraordinária longevidade e encontros divinos. Sua história une os mundos do homem e de Deus. Naquela época, as pessoas viviam centenas de anos. Numa era diferente, quando a humanidade ainda estava intimamente conectada às suas origens. E o mundo era mais novo e puro. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, surgiu o nascimento da própria civilização, conforme a Bíblia relata. E Adão viveu depois que gerou a Sete, 800 anos, e teve filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e lhes ensinava os caminhos da terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e se conectar com Deus. Entre essas primeiras gerações, encontramos o pai de Matusalém, um homem chamado Enoque. Diferentemente de outros de sua época, que frequentemente se desviavam do caminho virtuoso, o pai de Matusalém, Enoque, tinha uma relação única e profunda com Deus. Seu pai era um profeta e um homem singular, pois nunca morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Gênesis 5, 21 a 24. Este versículo implica uma relação íntima entre Enoque e Deus. Portanto, Enoque vivia em uma família a Matusalém. Uma vida que quase alcançou um milênio. Tornou-se avô de outra figura significativa da Bíblia, Noé. Em um mundo em que estava se perdendo cada vez mais, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho chamado de Noé. Noé
como muitos sabem, foi escolhido por Deus para construir uma arca, garantindo a sobrevivência da humanidade durante o grande dilúvio. Matusalém não é apenas conhecido por sua notável longevidade, mas também pelo intrigante significado por trás do seu nome. A simbologia e o significado escritos na Bíblia fornecem pistas apontando para a profunda conexão entre a vida de Matusalém e um evento crucial da história humana. A época da morte de Matusalém tem uma importância significativa. Essa interligação de nome, destino e profecia oferece uma visão mais profunda do design intrincado nas narrativas bíblicas, onde cada detalhe, até mesmo o nome, possui um significado profundo. Quando as idades dos patriarcas são comparadas, o ano do dilúvio coincide com o ano da morte de Matusalém. Matusalém morreu no mesmo ano em que o dilúvio ocorreu. Essa sincronia é notável e sugere uma relação simbólica ou profética entre a longevidade de Matusalém e o grande dilúvio. Pode-se perguntar qual é a conexão entre a morte de Matusalém e o dilúvio? A resposta está na etimologia do nome Matusalém. De acordo com muitos estudiosos, o nome Matusalém tem significado e origem hebraicos e é geralmente interpretado como quando ele morrer, isso será enviado, ou sua morte trará. A morte de Matusalém marca o início de uma nova era para a humanidade. Seu nome é simbólico, indicando que sua morte foi um sinal, um ponto de virada que precedeu o dilúvio. Este evento cataclísmico marcou um reinício para a humanidade, uma oportunidade para a purificação e renovação do mundo. A longevidade de Matusalém não foi apenas um fato estatístico, mas uma parte intrincada do plano divino para a história humana. Ao entender a conexão entre Matusalém e o dilúvio, somos levados a refletir sobre a paciência de Deus e sua interação com o tempo humano. Matusalém viveu muito tempo, testemunhando a crescente decadência moral da humanidade. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida excepcionalmente longa, mas também um aviso divino, um sinal de que o juízo estava próximo. Deus agiu de acordo com seu plano e trouxe o dilúvio, um evento que alterou radicalmente o curso da história. A vida de Matusalém, portanto, não é apenas uma história de longevidade, mas uma narrativa que aponta para a relação entre o divino e o humano, entre o tempo e a eternidade. Sua morte e a ocorrência do dilúvio são elementos cruciais no drama mais amplo da redenção e da restauração divina. A história de Matusalém nos convida a contemplar a profundidade do propósito divino e a entender que, mesmo em uma vida longa, o tempo de Deus se desdobra de acordo com sua sabedoria soberana. Portanto, ao examinarmos a vida de Matusalém, somos desafiados a considerar não apenas a duração excepcional de seus dias, mas também o significado profundo de sua morte no contexto da história da humanidade. Sua longevidade não é apenas um detalhe curioso, mas uma parte intrínseca do plano divino, um elemento crucial no grande esquema das coisas. A história de Matusalém nos lembra
que mesmo em vidas longas, o tempo é uma ferramenta nas mãos do Criador, usado para cumprir seus propósitos redentores. Podemos assim contemplar não apenas a longevidade de Matusalém, mas a paciência de Deus, que espera enquanto a história humana se desenrola de acordo com seu plano eterno. À medida que mergulhamos nas profundezas dessa narrativa, somos desafiados a considerar nossa própria jornada temporal e a reconhecer a soberania de Deus sobre o curso da história. A história de Matusalém não é apenas uma curiosidade bíblica, mas uma janela para compreendermos mais plenamente a interação entre o tempo humano e a eternidade divina. Que possamos, como Matusalém, reconhecer a importância do tempo em nossas vidas e viver de maneira que honre o propósito eterno para o qual fomos criados. Se você ficou intrigado com a fascinante história de Matusalém e deseja explorar mais a fundo as conexões entre o divino e o humano, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre as narrativas bíblicas e os insights espirituais. Deixe seu like se apreciou o vídeo e compartilhe com aqueles que também buscam compreender as profundezas da história da humanidade à luz da fé. Juntos podemos explorar as maravilhas da Palavra de Deus. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada.